Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 46. Então, a gente já estudou bastante sobre equações do segundo grau, né? A gente viu como resolver, vários métodos para resolver uma equação do segundo grau. Hoje a gente vai ver sistema de equações de uma equação do segundo grau. Então, nosso objetivo hoje vai ser resolver sistemas de equações do segundo grau e sistemas de equações que recaem em uma equação do segundo grau. Traduzir um problema por meio de um sistema de equações do segundo grau. Então, a ideia aqui é aplicar, né, as equações do segundo grau e resolver elas dentro de problemas matemáticos e, por via das dúvidas, dentro de um sistema de equações, tá certo? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois, certo? Então, o sistema de equações, se vocês não lembram, né, a gente já estudou sobre esse sistema de equações do primeiro grau. No caso, é com duas incógnitas, né? A gente trabalhava com x e y e é aquele sisteminha onde vocês tinham, assim, geralmente duas equações, né? Por exemplo, x mais y igual a 10, x vezes y, vezes y igual a 20. Não sei se isso daqui existe, tá, gente? Mas é só um exemplo para vocês relembrarem o que era um sistema de equações. Então, é quando a gente trabalha com duas equações para chegar no resultado, para encontrar a resposta, certo? Então, agora, a gente vai aprofundar esse conhecimento e estudar os sistemas de equações que recaem em uma equação do segundo grau e sistemas de equações do segundo grau. Para estudar sobre isso, a gente vai ver alguns exemplos. Então, olha só. Exemplo número 1. Mariana contornou 500 metros de tela de um terreno retangular de 10 mil metros quadrados. Quais são as dimensões do terreno? Então, vamos desenhar aqui para ficar mais visual para vocês. Então, é um terreno retangular e aqui a gente vai considerar, então, que os lados desse terreno vão medir x e y, certo? Como os dados do problema eles falam, né, a gente pode escrever duas equações já baseando-se no problema. Ele fala primeiro que o perímetro, ou seja, ela contornou com tela, ou seja, é o perímetro, né? Se eu vou somar todos os lados para fazer essa cerca, né? Ela contornou com 500 metros de tela. O perímetro de um retângulo vai ser x mais x, ou seja, 2x, mais y, 2y. Então, o perímetro vai ser 2x mais 2y igual a 500. E a outra informação que a gente pode tirar de dentro do problema é a área desse terreno. Ele fala de um terreno retangular de 10 mil metros quadrados. Lembrando que a área de um retângulo vai ser base vezes altura. Então, é x vezes y igual a 10 mil, certo? Então, essas duas informações, ou seja, essas duas equações, a gente montou usando as informações do problema, certo? Prestem atenção, quando vocês forem trabalhar com problemas, vocês precisam retirar as informações. Pode ser dessa maneira aqui, você faz passo a passo e fica mais fácil de encontrar o resultado depois, tá certo? Então, a gente tem duas equações, agora a gente vai resolver elas. Então, para encontrar as dimensões do terreno, devemos resolver o sistema formado pelas duas equações. Então, aqui a gente vai utilizar o método da substituição, certo? A gente vai utilizar trabalhando com essas duas equações, a equação número 1 e a equação número 2, beleza? Vamos iniciar então isolando o x na equação número 1. Então, a equação número 1 é essa dali, 2x mais 2y igual a 500, e eu vou isolar o x. Precisa ser sempre o x? Não, eu posso escolher qual das variáveis eu quero isolar. Nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma se eu isolo o x ou o y, então eu vou isolar o x, ok? O que eu fiz aqui? Dividi essa equação toda por 2, porque eu consigo fazer isso. Todos os meus números aqui são pares e eu posso fazer essa divisão. É como se eu simplificasse toda a minha equação, tá certo? Só cuidado, vocês precisam fazer isso com todos os termos da equação, tá? Dividir o 2x por 2, o 2y por 2 e o 500 por 2. Não é sempre que vai dar para fazer isso, né? Depende de eu ter todos os termos pares, por exemplo, ou todos eles serem divisíveis pelo mesmo número, mas eu posso sim simplificar as minhas equações para ficar mais fácil de fazer, tá certo? Então, aqui eu simplifiquei, ficou x mais y igual a 250, e aí eu vou fazer o quê? Vou passar o y para o outro lado. Vai ficar x igual 250 menos y,
E eu tenho ali, então, o meu x isolado. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir esse x na segunda equação, certo? Por isso que é o método da substituição. Vou substituir esse valor de x no lugar do x da segunda equação. Veja só. Então, aqui eu tenho a segunda equação, x vezes y igual a 10.000. No lugar do x, eu vou colocar o quê? Vou colocar o que a gente encontrou, que foi 250 menos y. Eu vou até colocar aqui do lado do quadro para vocês terem essa informação para ficar guardada. Então, o x que a gente isolou foi 250, meu Deus, 250, não 205. 250 menos y, certo? Esse foi o x que a gente encontrou por enquanto. Então, no lugar do x, eu tiro o x dali e coloco esse valor, tá certo? Agora eu tenho 250 menos y vezes y igual a 10.000. Aqui a gente tem uma multiplicação, vou fazer distributiva, né, chuveirinho. Vou ficar com y quadrado, y vezes y ao quadrado. Y vezes 250, 250y. O sinal do y continua negativo, certo? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho uma equação de segundo grau aqui, mas a gente já viu que para eu resolver uma equação de segundo grau, eu preciso ter ela escrita na forma geral primeiro, né? Ou na forma reduzida. Então é isso que eu vou fazer. No caso, eu passei passei os dois termos daqui para a esquerda, certo? Por isso que ficou y ao quadrado positivo, porque eu passei ele para o outro lado. E o 250y negativo, porque eu passei ele para o outro lado. No caso aqui, eu só escrevi ao contrário. É como se eu tivesse 0 igual a tudo isso daqui. E aí não faz diferença se eu coloco o 0 igual antes ou o 0 igual depois, certo? Apenas jogo matemático ali para vocês chegarem no resultado mais fácil, ok? Então, eu tenho a minha equação do segundo grau aqui. Y quadrado menos 250y mais 10.000 igual a 0. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver essa equação. A gente já trabalhou vários métodos para resolver essa equação. A gente já sabe encontrar a resposta. Percebam que essa equação ela tem o a igual a 1. Então, eu poderia utilizar o método da soma e produto. Só que é difícil a gente pensar num número que multiplicado com outro vai dar 10.000. Um negócio meio além da nossa imaginação aí. Fica difícil eu pensar em quais números vão ser esses. Então, o método mais prático aqui seria fazer Bhaskara, ok? Então, vamos iniciar. O nosso A vale 1, o nosso B vale menos 250 e o nosso C vale 10.000, certo? Substituindo na fórmula, vamos iniciar pelo delta. Então, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é menos 250 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10.000. Isso vai me resultar em 62.500 do 250 ao quadrado aqui e 40.000 aqui do 4 vezes 10.000, certo? Se eu diminuir isso daqui, eu vou chegar em 22.500, tá certo? 22.500 vai ser o meu delta, então. Y igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Isso tudo sobre 2A. Menos 250, mais ou menos raiz de 22.500, tudo isso sobre 2 vezes 1. Aí aqui a gente tem raiz de 22.500 dá 150, e aí eu vou ficar com mais 250. Então, mais 250, mais ou menos 150, tudo isso divididos por 2. Fazer com os dois sinais agora. 250 mais 150 vai dar 400 divididos por 2, que dá 200. E 250 menos 150 divididos por 2, que vai dar 100, divididos por 2, que vai dar 50, certo? Então, eu cheguei em dois resultados para y, 250. Agora, eu preciso voltar aqui no meu x, porque o meu x ainda está dependendo do y, né? Eu achei dois valores para x, tenho que achar os dois valores para y correspondentes. Perdão, contrário. Achei os dois valores para y, tenho que achar os dois valores para x correspondentes, certo? Então, para isso, eu vou substituir o valor que eu encontrei para y dentro dessa equação aqui com o x. Então, para y, linha igual a 200, que foi o que a gente encontrou, eu vou ter que x é igual a 250 menos 200, que é igual a 50.
E para y, duas linhas igual a 50, eu vou ter 250 menos 50, que vai dar igual a 200. Que na verdade era o que teria que acontecer, né? Porque se eu estou falando das medidas de um retângulo, ele me disse que depende do que eu escolhi, né? Se x seria o maior valor ou y seria o maior valor, tanto faz, porque eu encontrei os dois pares iguais, 250, certo? Então, a gente tem como solução do sistema os dois pares. Eu posso ter x valendo 200 e y valendo 50, ou y valendo 50, y valendo 200 e x valendo 50, certo? Depende só de quem eu escolhi para dizer se eu escolhi que esse era o x ou se eu escolhi que esse aqui era o x. Tanto faz, tá, gente? Cheguei no mesmo resultado, ou seja, dois pares iguais ali, ok? Então, em outras palavras, as dimensões do terreno vão ser 50 metros e 200 metros, ok? Parece difícil, mas não é difícil, é mais trabalhoso, porque a gente só está resolvendo equações aqui. Então, eu resolvo uma equação, depois eu resolvo outra, no final eu volto em outra equação, a resposta no final vai dar certo, certo, gente? Então, tem que fazer esse passo a passo, tem que cuidar com as informações que vocês vão retirar do problema, essa é a parte mais importante. Saber tirar as informações do problema que vocês têm para resolver as equações da maneira correta, tá certo? Então, vamos para mais um exemplo, número 2. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles e 11, nessa ordem, é igual a outro número. Quais são esses números? Então, primeiro vamos ter que montar nossas equações, certo? Então, para resolver esse problema, a gente tem que expressar essas informações aqui de uma forma algébrica, olha só. A soma dos quadrados de dois números. Então, estou trabalhando com dois números. Eu vou usar x e y, que é o que a gente mais utiliza. A soma dos quadrados, então, é x quadrado mais y quadrado é igual a 41. E aí ele fala a diferença entre o quadrado de um deles e 11. Então, o quadrado de um deles e 11, diferença, nessa ordem, ou seja, o número primeiro e depois o 11, é igual a o outro número. É isso que ele me disse no meu problema. Soma dos quadrados, x quadrado mais y quadrado é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles, x quadrado, e 11, ou seja, x quadrado menos 11, nessa ordem, importantíssimo, é igual a o outro número. Quando a gente trabalha com subtração, é importante a ordem, tá, gente? Então, aqui ele fala exatamente isso. X quadrado menos 11 é igual a y. Quais são esses números? Então, agora a gente vai resolver as duas equações. Ó, tá aqui no slide. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. Fechou? Igualzinho que a gente tinha feito. E a diferença entre o quadrado de um deles e 11 é igual a outro número. X quadrado menos 11 igual a y. Isso me dá, então, um sistema de equações, que é este aqui, com essas duas equações aqui. Equação número 1 e equação número 2. E agora eu vou fazer o método da substituição para encontrar o resultado dessas duas equações. Dessas duas incógnitas aí no caso, né? Então, temos aqui o nosso sistema de equações e nós temos duas equações. Então, nós vamos iniciar isolando o x quadrado na equação número 2. Por quê? Olha só. Na equação número 1, eu tenho x quadrado e y quadrado, certo? Na equação número 2, eu tenho x quadrado e y, né? Não é a mesma coisa. Então, o que seria mais inteligente? Eu isolar o y aqui e elevar tudo isso ao quadrado e fazer todo um produto notável? Não seria muito inteligente, daria mais cálculo, né? Então, a ideia é isolar esse x quadrado aqui para eu trocar lá em cima. Fica mais fácil, né? Então, eu vou isolar o x quadrado na equação número 2. Isolei aqui. O 11 vai para o outro lado, fica positivo. Então, x quadrado é igual a y mais 11. É essa informação que a gente vai usar. X quadrado igual a y mais 11. Certo? Então, a gente vai colocar este valor dentro da equação número 1. No lugar do x quadrado, vai y mais 11. Que é justamente o que a gente fez aqui.
y mais 11 igual a y² igual a 41. Colocando isso em ordem, né? Passando esse 41 para o lado de cá para eu escrever essa equação do segundo grau numa forma geral. Eu vou ter y² mais y mais 11. O 41 positivo vem para cá negativo. Fica, então, y² mais y menos 30, ok? Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Essa, então, é a minha equação do segundo grau, que é a equação que eu preciso resolver agora. Como que a gente vai resolver? Aqui a gente tem duas opções. Eu posso fazer por soma e produto ou eu posso fazer Bhaskara. Como no slide a gente já tem Bhaskara, eu vou fazer com vocês aqui por soma e produto. Vamos lá. É y, né? Y' e y duas linhas. Multiplicados, eles têm que resultar em C, ou seja, menos 30. E somados, eles têm que dar o contrário de B, ou seja, menos 1. Certo? Vamos pensar, então, quais dois números que multiplicados dão 30. Então, pode ser 1 vezes 30. Só que 1 vezes 30, se fosse 1 e 30 aqui, 30 menos 1 daria 29, ou 30 mais 1 daria 31. Não fecha com a opção que a gente tem ali, que é 1. Então, vamos ter que pensar outro número. 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 10. 10 mais 3 daria 13. A outra opção seria 10 menos 3 daria 7. Também não fecha esse menos 1 aqui. Certo? Então, vamos pensar. Qual outro número multiplicado que dá 30? 5 vezes 6. Certo? 5 vezes 6. A resposta dessa minha multiplicação vai dar negativo. Então, significa que um desses dois números precisa ser negativo. Qual deles é o negativo? A minha resposta aqui é menos 1. Então, significa que o maior deles tem que ser negativo. Vai ser 5 e menos 6. Essas vão ser as respostas. Vamos fazer Bhaskara aqui no slide para a gente conferir se deu certo? Então, aqui fazendo delta, eu vou ter b ao quadrado, que no caso é 1 aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30 de lá. 1 quadrado fica 1, 4 vezes 30, 120, menos vezes menos dá mais. Delta, então, vai ser 121, certo? Substituindo isso na fórmula de Bhaskara, eu vou ter, então, menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 121 sobre 2 vezes 1. Raiz de 121 a gente sabe que é 11 e 2 vezes 1 é 2. Então, ficou menos 1 mais ou menos 11 sobre 2, beleza? Fazer com os dois sinais. Menos 1 mais 11 vai dar 10 sobre 2 igual a 5. E menos 1 menos 11 vai dar menos 12 sobre 2 igual a menos 6. Que foi exatamente os dois valores de raiz que a gente encontrou fazendo soma e produto, certo? Então, vocês podem escolher, a gente já viu isso, gente, vocês podem escolher qual método vocês preferem. Não tem confiança para fazer soma e produto? Faz por Bhaskara que vai dar certo, tá certo? Não precisa, gente, se cobrar, eu preciso aprender soma e produto para eu conseguir resolver. Não, você não precisa, é uma ferramenta para te ajudar. Se não está te ajudando, ela não serve para você, certo? A ideia é ajudar, facilitar. Se está mais difícil fazer por soma e produto, não é para você usar, você tem que usar Bhaskara. Certo? Então, chegamos nos dois resultados, 5 e menos 6, e aí a gente tem que voltar agora na equação, nessa equação aqui, e substituir os dois valores de y aqui dentro. Então, eu vou ter, para y' igual a 5, vai ficar 5 mais 11, vai me chegar em x² igual a 16, eu tiro a raiz dos dois lados, vou ficar com x, mais ou menos raiz de 16, que no caso é 4, então x' é mais ou menos igual a 4. Agora, para y, duas linhas igual a menos 6, eu vou ter, então, menos 6 mais 11, vai me resultar em mais 5, tirando a raiz dos dois lados, eu fico com mais ou menos raiz de 5. Raiz de 5 é raiz não exata, então eu deixo raiz de 5 mesmo, tá? Não preciso tirar a raiz, fazer a aproximação por vírgula, não precisa não, tá? Deixa a raiz de 5 mesmo, além de mais elegante. É mais fácil, né? Não precisa fazer mais conta, certo? Então, olha só. Voltando no enunciado do nosso problema, agora que a gente já descobriu, vou até colocar aqui no cantinho as respostas que a gente encontrou. Então, y a gente chegou que y' é 5 e x' é igual a mais ou menos 4.
y duas linhas, a gente chegou que é menos 6, e x duas linhas pode ser mais ou menos raiz de 5. Só que olha só o que ele fala aqui pra gente. O enunciado do problema diz assim: a soma dos quadrados de dois números positivos. Olha que importante, eu preciso que os dois números sejam positivos. Observando esse y duas linhas aqui, menos 6 já não me serviria. Eu já não precisaria utilizar ele, certo? Não serve para minha resposta. Então, olha só, a gente chegou em 4 pares de resposta. X menos raiz de 5 e y menos 6. X mais raiz de 5 e y menos 6, que é os que não servem pra gente. E aí a gente tem y' com 5 e x' com 4 positivo e com 4 negativo, que são esses dois pares aqui. 4 e 5 ou menos 4 e 5, só que o menos 4 não me serve. Então, o único par que corresponde ao que o problema me falou, que é a soma do quadrado de dois números positivos, vai ser 4 e 5. Então, esses números são 4 e 5, beleza? É importante que vocês leiam o problema com muita atenção, gente. Não é só sair resolvendo. Eu resolvi tudo, mas no final eu preciso ver qual dessas respostas que eu encontrei se encaixa no problema. Geralmente, quando a gente está falando de um problema, eu vou ter uma resposta certa só. A não ser que eu tenha várias opções. Mas geralmente vai ser uma resposta certa. Tanto que no exemplo número 1, os dois pares de resposta eram iguais, né? Claro que um era x com um valor e y com outro, e o outro era invertido. Mas os valores eram iguais. Então percebam, quando eu falo de um problema, geralmente eu vou ter uma resposta. Porque o problema ele vai especificar isso para mim. Agora, se fosse assim, resolva o sistema de equações, aquele que a gente tinha aqui. Resolva o sistema de equações, você tem que colocar como resposta todos esses pares aqui. Todos eles são resposta do sistema, certo? Todos eles correspondem, todos eles vão funcionar dentro daquele sistema. Então, a resposta do sistema de equações é essa aqui. Agora, a resposta desse problema é somente 4 e 5, certo? Então, cuidado quando vocês trabalham com problemas dentro da matemática. Geralmente, eles especificam bem qual é a resposta que eles querem encontrar, tá certo? Pode acontecer, poderia acontecer de eu ter dois pares que fossem positivos aqui. Poderia, aí eu teria duas opções, ou é o número tal e tal, ou o número 4 e 5. Pode acontecer, mas vocês têm que cuidar para ver exatamente qual é a resposta correta no problema de vocês, tá certo? Interpretação dentro da matemática é muito importante, não é só saindo resolver conta. Vocês têm que tomar cuidado com o que a pergunta está querendo te informar. E outra coisa mais importante, quando vocês fazem provinhas de vestibular, provinhas de seleção, provavelmente na resposta ia ter todos esses daqui. Todos esses números iam estar na resposta. Aí você vai falar, meu Deus, como é que eu vou responder isso se todas as respostas estão certas? Não estão todas certas, porque o problema só teria uma resposta correta, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado, tá? Eles fazem isso para fazer uma pegadinha mesmo. Você vai olhar e falar, menos raiz de 5 e menos raiz de 6. Beleza, acertei essa aqui, já assinalo a letra A. Próxima. Não, gente, vocês têm que tomar cuidado, tá? Olhem todas as respostas, verifiquem todos os sinais que estão ali e não esqueçam de ler e reler o problema várias vezes, tá certo? Espero que tenha ficado claro ali o sistema de equações de uma equação do segundo grau, né? O número 1 foi um sistema que caiu numa equação do segundo grau, não sei se vocês repararam. O sistema em si não tinha nenhuma equação do segundo grau. Agora, o nosso do número 2 tinha sim, as nossas duas equações eram do segundo grau, né? Então, os dois casos, o jeito de resolver é o mesmo. Você vai resolver uma equação do segundo grau, que foi o que a prof falou para vocês. A partir do momento que vocês aprendem Bhaskara, aprendem a resolver uma equação do segundo grau, ela vai aparecer em tudo que é lugar. Tá fazendo lá uma equação de geometria, trabalhando com um triângulo, parece uma equação do segundo grau lá para você resolver. Então, é isso que vocês têm que entender. A partir de agora, vocês vão resolver a equação do segundo grau sempre. Ela sempre vai aparecer, então vocês precisam saber resolver. Se você não lembra como resolve utilizando a equação do segundo grau, utilizando Bhaskara, volte na aula que a gente viu isso. Resolvendo uma equação completa do segundo grau.
Então, cuidado, tá? Detalhes são muito importantes aqui, os sinais também são muito importantes, mas é bem tranquilo de resolver, porque o método é sempre o mesmo, você vai sempre utilizar a mesma fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Então, vai utilizar sempre a mesma, no final vocês já vão ter decorado, tá certo? No final desse ano vai estar gravadinho na cabeça, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios dessa aula, revisar o conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.